Olá, boa noite a todos. Seja bem-vindo a mais um programa. O tema de hoje, então, é Pensamento e Vida. Nosso primeiro programa, estreando aqui esse programa, estuda a obra Pensamento e Vida de Emmanuel. É uma obra magnífica, é curtinha, tem apenas 30 capítulos. E é uma obra que vai trazer para nós, então, todo o entendimento de como funciona o mundo, né, atual, de forma simples e sem rodeios, né, direto ao ponto. Então, essa obra, como falei, é de autoria de Emmanuel, né, psicografia de Chico Xavier. Então, é uma obra que vai trabalhar com a engenharia da nossa alma, né? Então, a gente vai entender muitos pontos aqui que são muito importantes para a gente poder despertar em nós aquilo que está ali alavancado, atrasado, né? Barrando o seu progresso, a sua evolução. Então, é uma obra que vai ali ajudar a gente a entender como funciona a vida e como funciona os mecanismos do pensamento. Então, por isso que é pensamento e vida, ou seja, pensamento gera vida, né? Então, antes de começar aqui a estudar, é interessante a gente convidar você a se inscrever no canal, deixa seu like, comenta, compartilha. É muito importante que você divulgue esse vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas possam entender e compreender os mecanismos da vida e do pensamento. Então, vamos iniciar hoje então, com a leitura, né? Ali a leitura e comentários, né? Da introdução, que leva o mesmo título da obra, que é Pensamento e Vida. Mas antes, ainda é importante você entender que é o seguinte: você já sentiu alguma vez na vida, você já teve acesso a algum manual de instrução da vida? Você, sabe quando a gente cai aqui na Terra, a gente está encarnado aqui, a gente acaba ali batendo a cabeça e entender as regras do jogo, como funciona a vida, né? E aí, então, a gente vai, através desse manual, que é o Pensamento e Vida, manual que foi desenvolvido lá no mundo espiritual, que Emmanuel nos trouxe aqui na Terra, para que possamos, então, através desse livro, essa cartilha de ensinamentos, desprender de nós aquilo que, nosso todo o potencial, toda a nossa riqueza da alma, nosso entendimento sobre as questões da vida no mundo espiritual e da vida no mundo físico, principalmente no mundo físico. Então, a gente vai poder entender como funciona esse mecanismo, né? Essa obra, como o Emmanuel vai falar aqui, é muito utilizado no mundo espiritual para espíritos que vão reencarnar na Terra. Então, é quase uma escola de regeneração, né? Como o espírito pode fazer ao encarnar aqui, quais são os desafios, como proceder, né? Então, tudo são interessantes, são coisas interessantes que nós precisaríamos ouvir, né, antes de encarnar. Então, é muito interessante. Vamos começar aqui a leitura, então. Pergunta-nos o coração amigo se não possuíamos algum livro no plano espiritual, suscetível de ser adaptado às necessidades da Terra. Algumas páginas que falassem ao espírito dos problemas do espírito. Algo que fosse leve, rápido e que condensasse, desculpa, os princípios superiores que nos orientam à rota. Interessante. Então, alguém pediu a Emmanuel que não existiria ali no mundo espiritual alguma obra assim, muito fácil, algo que fosse direto ao ponto, que trouxesse ali ensinamento, né, bem mais acessível ao nosso entendimento, e que abordasse todos os desafios que a gente enfrenta na vida cotidiana. Então, foi perguntado, né, ao Emmanuel, uma obra que trouxesse ali agilidade, conhecimento, esclarecimento, que não fosse uma obra, não fosse algo que fosse muito longo, muito extenso, ou muito difícil de compreender. Algo mais simples, que ele pudesse trazer algum manual da vida, né, como a gente poderia proceder aqui na vida. Então, até porque a gente sabe que a vida aqui na Terra, né, e eles também sabem que a vida aqui na Terra é muito corrida. Atualmente, a gente vive um caos aqui no social, né, com muitas pessoas ali prejudicando, né, o meio social um dos outros, assim como a gente sabe que tem pessoas que querem evoluir, querem ali dar um upgrade na sua vida, evoluir, trazer os benefícios do mundo espiritual, né, para a vida cotidiana. Então, a gente tem aí os ensinamentos de Jesus, que são um legado, né, um evangelho que vai nos dar todas as condições de podermos vivenciar e levar essa vida da melhor maneira possível. Mas
A verdade sempre esteve no Evangelho. Então, Emmanuel trouxe ali o Evangelho, vamos dizer assim, mais simplificado, mais adaptado ao nosso entendimento, né? Então, a gente sabe que o Espiritismo ele trabalha com as bases doutrinárias do Evangelho de Jesus. Então, eles não queriam, a pessoa que pediu não queria que fosse trazido aqui à Terra um livro que fosse um compêndio ou um tratado de 500 páginas, 600 páginas, 1000 páginas. Não queria isso, queria uma coisa mais simples, mais fácil, e que por todos os corações que se fossem aflitos, que tivessem sem esperança, sem fé, sem confiança em Deus, pudessem, né, ter esse acesso a essa informação. Então, é isso que vem trazer essa obra magnífica. Segue então, Emmanuel. E lembramo-nos, por isso, da singela cartilha falada de que dispomos em nossas tarefas junto aos companheiros em trânsito para o berço. Ou seja, quem encarnar, né, que está reencarnando até o berço, né? Utilizadas em nossas escolas de regeneração, entre a morte e o renascimento. Então, essa cartilha de vida, cartilha de conduta, de comportamento, é um manual que vai nos trazer entendimento lá do mundo espiritual para as coisas, desafios da vida física. Ou seja, quando a gente vai reencarnar, a gente traz, então, a gente tem um estudo, todo um preparo, toda uma, como fosse um curso, né? Como fosse uma série de ensinamentos, de esclarecimentos referente ao mundo que nós iríamos encontrar quando a gente reencarnasse. Então, lá no mundo espiritual, há esse livro existe, inclusive com esse mesmo nome, a gente vai ver daqui a pouquinho. E nesse livro traz todos os ensinamentos essenciais para os espíritos que vão reencarnar aqui na Terra, para que possam se preparar adequadamente, enfrentar os problemas, os desafios que a vida lhe propõe, né? Então, é muito importante, muito interessante isso, né? A gente saber que o nosso mundo espiritual se preocupa com os espíritos que vão estar reencarnando. Olha que interessante isso. E é interessante também que não é só essa obra, Pensamento e Vida, que nós temos lá no mundo espiritual. Temos várias obras, mas o Emmanuel trouxe essa obra que nos traz todo um resumo de como nós podemos viver aqui da melhor maneira possível, enfrentando os desafios da vida, os problemas da vida, nos ajudando a educar nossa mente, nosso espírito, nosso comportamento, nossa conduta. Então, é uma obra magnífica que eu tenho certeza que você vai gostar. Segue então, Emmanuel. Anotações humildes que repontam do cérebro como flores que rebentam do solo, sem pertencerem no fundo ao jardim que as recolhe, por nascerem da bondade de Deus que conjuga o sol, e a gleba, a fonte e o ar, o adubo e o vento, para nelas instilar a cor e a forma, a beleza e perfume. Eis aqui, portanto, adaptada quanto possível ao campo dos esforços humanos, nossa cartilha simples. Então, o Emmanuel trouxe para nós essa obra, realmente, essa obra antiga, né, mas tem outras capas mais atuais, de forma adaptada. Por que de forma adaptada? Porque, com certeza, no mundo espiritual deve ter muito mais páginas, muito mais ensinamentos, que talvez seja melhor compreendida quando a gente estivesse desencarnados. Porque quando a gente está desencarnado, a gente passa por experiências, né, muito interessantes, e além, a gente foi fazer alguns cursos. Então, o conhecimento, quando a gente está em estado errante, quando a gente está no mundo espiritual, esperando a próxima encarnação, nós não ficamos lá à mercê da preguiça, da ociosidade. Não. A gente fica lá estudando, aprendendo, compreendendo, experienciando os ensinamentos que o mundo espiritual tem a nos dar. Então, é um conhecimento muito mais avançado, muito mais profundo, mais complexo, que nós aqui na Terra ainda não temos acesso a esse conhecimento, a essas informações. Precisamos, então,
Então, o humano precisou, na verdade, trazer à Terra conhecimentos que fossem de acordo com aquilo que a gente já sabe, de acordo com aquilo que a gente já tem maturidade de entender como funciona. Então, aí você pode ver que esse é o estudo que o Emmanuel traz aqui, que a gente vai ler nos próximos programas, é algo magnífico. E o Emmanuel, não sei se pela sua inteligência, sabedoria, conseguiu trazer à obra os ensinamentos do mundo espiritual de maneira tão primorosa que qualquer pessoa consegue entender. Basta ler, estudar com atenção. Segue então o Emmanuel para a gente poder finalizar aqui nosso estudo. Esse estudo aqui, essa estreia, né? É um pouquinho mais curto do que as outras, porque os capítulos, né? Ele tem um pouquinho mais de informações, um pouquinho mais de conteúdo nos capítulos. Como isso aqui é uma introdução, então a gente vai estar fazendo aqui em menor tempo. Fecha então a obra, né? Com chave de ouro, aqui dando seu grande finale, né? O Emmanuel na obra Pensamento e Vida. Pensamento e vida chamamos-lhes no mundo espiritual, ou seja, a obra lá também é chamada Pensamento e Vida. Então, quando você desencarnar, procura a obra Pensamento e Vida e compara com o que você leu, o que você estudou aqui na Terra. E sob a mesma designação, oferecemos-la aos nossos irmãos de luta, ou seja, aos encarnados, temporariamente internados na esfera física, para informá-los ainda uma vez do que o nosso pensamento cria, a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia no curso dos milênios, com sabedoria infinita e com infinito amor, que constitui o pensamento e a vida do nosso Senhor Pai. Emmanuel fechou aqui, né, com chave de ouro essa introdução, essa breve explanação da obra, né, resumindo aqui todo o livro em uma frase, né, que você tem que você tem a vida, toda a sua vida é projetada por aquilo que você faz dela. Ou seja, você quer projetar uma vida boa, quer ter uma vida boa, tranquila, feliz, alegre, e sempre evoluindo, precisamos então semear o bem, precisamos fazer o bem, domar em nós as más inclinações, as más condutas, os comportamentos errados e equivocados nós temos. Porque nós temos vícios de pensamento mentais que precisamos realmente eliminar. Precisamos realmente retirar do nosso cotidiano aqueles comportamentos, aqueles hábitos ruins. Então, essa obra, novamente, ela vai nos dar ali a diretriz. Vai falar assim, ó, tá errando nisso aqui, faça isso. Ou medite nisso. Ou pense nisso. Então, é uma obra magnífica que eu acredito que você vai gostar muito. Então, ela traz essa obra, né? Ela vai nos trazer, então, um ensinamento que a gente não precisa aqui ficar negligenciando ou esperando a próxima encarnação. Podemos fazer hoje. E, além disso, a obra Pensamento e Vida fala também o seguinte, que nós não precisamos ser rebeldes. Nós precisamos, na verdade, educar o pensamento, educar a mente, educar nossas condutas, procurar nos distanciar dos vícios morais, dos vícios mentais, para que possamos fazer o bem. E aí sim, progredimos. E se a gente estudar, ler, compreender o que está na obra, Pensamento e Vida que o Emmanuel trouxe, então, com certeza, nós passaremos por essa vida melhores. Viveremos com maior sabedoria, com melhor inteligência e também subindo e indo em frente, como Emmanuel nos ensina. Nós precisamos sempre viver essa vida a cada dia, um novo amanhã, escrevendo uma nova página da vida, porque a vida é um capítulo do nosso livro, nosso livro de vida, da vida. A vida toda é um livro, cada encarnação é um capítulo, e cada dia uma nova página. Nós podemos reescrever, possamos dar continuidade naquele capítulo, nosso entendimento, nosso livro, nossa vida. Então, pessoal, eu espero que realmente que vocês apreciem esse estudo. A gente vai fazer com calma, com tranquilidade. Falei, esse primeiro
o programa que é um pouquinho mais curto, mas eu espero que vocês apreciem, compreendam que a vida ela é difícil, tem desafios, mas não podemos nos esmorecer, não podemos de maneira alguma entregarmos ao vitimismo, à agressão, à tristeza, à falta de esperança, à falta de confiança em Deus, à falta de fé, chutar o pau da barraca, né? Não, não precisamos disso. Vamos manter a fé, a esperança, buscar despertar em nós a compreensão, o entendimento, as virtudes que o Cristo quer. Sempre lembre-se, quando tudo está perdido, ore. Ore, porque o pensamento gera vida. E o pensamento projeta a vida. Como diz, né? Jesus, a colheita, ela é obrigatória, mas a semeadura, ela é livre. Espero que você tenha gostado desse programa. Vejo você no próximo programa. Se inscreva no canal, deixe seu like, comenta e compartilhe. E eu vejo você no próximo programa. Até mais.